Bom, a Rádio Entre Rios foi fundada em 30 de agosto de 1961. Eu tinha 10 anos de idade e com 12 eu comecei a trabalhar na sonoplastia da Rádio Entre Rios, fazendo sonoplastia. Com 14 eu já fazia locução, forçando a voz um pouquinho, né, para poder fazer alguns programas, alguma coisa. E de lá para cá só foi. Aí em 78, papai tinha 5 sócios. Em 78 eu comprei a parte dos sócios, ficamos eu e meu pai, 50% cada um. Com o falecimento do papai e da mamãe, agora eu tenho sócios, os meus irmãos, e a gente já aqui dia a dia, trabalhando junto. Somos 3 irmãos trabalhando direto na rádio, 4 trabalhando direto na rádio e uma morando em Tubarão e assim se vai, né? E uma faleceu, a nossa querida Carmen. Eu só tive uma pequena saída quando eu fiz faculdade em Porto Alegre, fiz engenharia civil, mas sempre continuei trabalhando e administrando a rádio, porque o papai não tinha condições. E eu comecei a administrar a rádio com 19 anos, hoje a gente tem 69, então tem um espaço aí bastante grande de tempo que a gente está atuando, né, Marco? Eu gosto demais de apresentar programas. Eu fazia um programa chamado Nossa Terra, Nossa Gente, que era um programa com calouros no interior do município. Gravava na sexta-feira e rodava no sábado de manhã, 2 horas de gravação, onde a gente apresentava as pessoas da comunidade e também depois se fazia um bailinho para o pessoal poder se animar um pouquinho e fazer a sua festa. E o que me segura muito aqui na rádio é essa vontade que eu tenho de levar para as pessoas o que está acontecendo. Eu principalmente atuo na área de jornalismo. Atualmente eu não estou apresentando programa ao vivo, eu gravo as notícias e o Jornal Falado, que é a parte importante do meio-dia. Eu participei da abertura da CAERT, quando começamos a CAERT em Lages, eu estive presente. Nós ainda não tínhamos a 6ª região aqui no Oeste e participei do início da CAERT. A emissora foi uma das primeiras a participar da CAERT. E depois, em função da distância, Marco, distância do Oeste com Florianópolis, e a CAERT na época não tinha a estrutura que tem hoje, nós resolvemos criar a ASBERI, que era a Associação Sul-Brasileira de Emissoras de Rádio Independentes. E com isso, a gente criou um grupo muito bom com todas as emissoras do Oeste. Então, ao nos juntarmos com a CAERT, nós criamos a 6ª região, que foi um acordo que a gente fez com o presidente da época, Marcelo Petrelli, e a gente conseguiu unir a ASBERI com a CAERT e partimos para ser a 6ª região da CAERT, juntamente com a CAERT, então, num todo, juntando todas as emissoras do estado. Tinha acesso, aí nós contratamos advogado e engenheiro para a 6ª região, independentes para trabalharem somente para as nossas emissoras, e nós sempre nos reuníamos uma vez por mês. E esta uma vez por mês era em cidades diferentes, sempre numa sequência. Nós começávamos numa rádio e fazíamos toda a região, toda a 6ª região, que é de Joaçaba aqui para o Oeste. E com isso a gente criou uma grande união entre estes radiodifusores e a partir do momento que passamos a ser a 6ª região da CAERT, nós continuamos realizando nossas reuniões todo mês, sempre numa cidade diferente e trazendo todas as informações necessárias para os nossos radiodifusores do Oeste. A gente, quando fez a entrada na CAERT, nós colocamos algo que a gente queria, que era
que a nossa regional se tornasse, que a nossa Asberi se tornasse a 6ª região. E que em 15 anos alguém do Oeste seria presidente da CAERT. Isso era um acerto, algo feito em 93, 94. E aí, quando nós entramos na CAERT, quando participei juntamente com os demais diretores, eu era vice-presidente da CAERT. Fui vice-presidente regional durante todo o tempo, até chegar à presidência, que foram 16 anos depois de nós começarmos a integração de Asberi e a CAERT. Hoje a gente não fala mais em Asberi, mas a Asberi era uma associação sul-brasileira de emissoras de rádio independente. Nós tínhamos associados do Rio Grande, do Paraná, e éramos muito ativos. E continuamos assim, Marcos, só que agora somente com as emissoras de Santa Catarina. No início a dificuldade, né? Mas como eu tinha apartamento em Florianópolis e sabia que eu poderia ficar, e aí eu consegui organizar a minha empresa para que eu pudesse ficar por mais tempo em Florianópolis. Então eu permanecia durante uma semana, 10 dias em Florianópolis, aí eu voltava, deixava tudo em dia aqui em Palmitos, na minha emissora, a Rádio Entre Rios, e aí voltava para Florianópolis. Então nós tínhamos, eu e minha esposa, esse caminho, e a gente fazia isso de carro sempre, né? Porque avião era complicado, é complicado porque a gente tem Palmitos a 65 quilômetros de Chapecó e tinha que se deslocar a Chapecó, deixar um veículo em Chapecó, ir a Florianópolis, ficar uns dias, entende? Então, nesse sentido, a gente conseguia fazer, seguindo para Florianópolis e ficando por lá durante 10, 12 dias, fazendo todo o trabalho, fazendo as visitas, organizando a CAERT. E eu voltava, ficava uma semana trabalhando aqui e depois nós voltávamos a Florianópolis. Pois é, a importância da CAERT para nós, radiodifusores, é muito grande, porque pensa você, nós estamos aqui a 430, 500 quilômetros, 600, alguns ainda, por exemplo, São Miguel, Dionísio Cerqueira. Então a importância da CAERT era trazer as informações do Estado e as informações nacionais que nós, pequenas emissoras, não conseguiríamos ou não conseguimos no nosso dia a dia trazer para os nossos radiodifusores. Então, este jornal da CAERT veio complementar o jornalismo regional que cada emissora faz. E isso foi muito importante, continua sendo importante. E você pode ver que a participação é muito grande, né, Marco? Porque a gente vê as emissoras todas elas ligadas, apresentando o programa, a maioria no mesmo horário, 7 horas da manhã, as que podem, e as demais colocam este jornal em algum horário que é de audiência especial para os radiodifusores da sua região. A nossa ideia era, naquele momento, fazer integração, fazer com que a CAERT fosse mais conhecida a nível de autoridades, a nível de deputados, governador, a nível de organizações, a nível, enfim. E nós trazíamos para o café da CAERT as autoridades, as pessoas, e fazíamos um bate-papo, né, Marco Aurélio? Colocando o que a CAERT mas também ouvindo o que estas pessoas e o que estas organizações pensavam da CAERT. A gente sempre pensou em expandir a radiodifusão de Santa Catarina, criar novos rumos, não novos, mas fazer com que todos soubessem que nós existimos. E isso sempre foi muito importante. E eu acho que não só o Café na CAERT, como a CAERT Notícias, como uma série de informações, fazem com que a gente seja mais conhecido. A CAERT, não presidente, e sim a entidade. Na minha gestão, o que a gente fez foi tentar levar para cada regional um encontro, trazendo autoridades, levando a diretoria da CAERT para falar com os radiodifusores daquela região. Acredito que tivemos sucesso, que a gente conseguiu levar muita coisa para os radiodifusores, fazer com que eles realmente soubessem
da existência da Caerte, o que a Caerte fazia e o que nós queríamos com o nosso jornal, que hoje é um sucesso. Olha, o que a gente conseguiu fazer, Marco, foi com a ajuda das emissoras e principalmente com o nosso trabalho de buscar publicidade. O que o pequeno radiodifusor precisa? Ele não precisa somente estar associado, ele precisa de retorno, ele precisa de alguma coisa que ele não possa ir buscar. E com isso, a Caerte também conseguiu melhorar o seu caixa. E nós tendo dinheiro, a gente podia fazer investimento. E esse primeiro investimento foi nós comprarmos o nosso automóvel para podermos nos deslocar para as regionais, para poder conversar com o pessoal, porque era muito difícil a gente estar sempre usando o automóvel pessoal e se acontecesse algum acidente ou alguma coisa, ia ficar aquela Caerte responsável por isso, né? Então, e também a gente conseguiu melhorar muito a Caerte na compra das salas aí de Florianópolis, que foi importante. E, inclusive, com a compra da sala, que depois ficou como só o jornalismo e a parte de organização nas duas salas do quarto andar. Então, foi importante, né, Marco? A gente tinha que ter dinheiro em caixa para poder trabalhar. E isso tinha que vender publicidade. E a publicidade era ir buscar junto ao governo, junto às empresas e levar para as emissoras para que pudesse, com a porcentagem que a Caerte ficava, fazer as melhorias. E hoje a gente tem essa Caerte linda, maravilhosa e forte. A maior preocupação, eu acho, de todos os presidentes foi fazer com que cada um dos radiodifusores de Santa Catarina soubessem o que estava acontecendo no estado e também na Caerte, principalmente com a Caerte. E a gente conseguiu, com a participação de todos, e aí é importante dizer, Marco, que com as nossas visitas, com a integração, muita gente nem sabia que a Caerte fazia, o que a Caerte fazia, e essa aproximação com os radiodifusores, essas reuniões regionais que nós fazíamos, fez com que todos começassem a conhecer a Caerte. A gente fazia uma exposição, levava sempre algum nome que pudesse fazer uma palestra importante para os radiodifusores, para que cada vez mais nós nos firmássemos como o representante de todas as emissoras de rádio de Santa Catarina. Isso foi importante. E mais importante foi nós mantermos convênios. Nós conseguimos o convênio com a LESC, a gente conseguiu trazer convênios com alguma coisa, com Casan, enfim, trabalho que a gente fez aí intermitente e incansável, juntamente com o pessoal da Caerte. Então isso foi importante demais e eu acho que, uma vez já me falaram no vídeo que iam terminar com a RNA, pode garantir aí que a RNA não acaba nunca, porque nós radiodifusores, pequenos radiodifusores do estado, precisamos demais das notícias de Florianópolis, das notícias nacionais que nós não conseguimos buscar no nosso dia a dia. E cada vez é importante fazendo as suas reuniões com a sua regional e depois levando essas informações, porque não se podia levar todos os radiodifusores sempre para reuniões de diretoria. Então o que acontecia? Cada radiodifusor, cada vice-presidente faz a sua reunião com os seus radiodifusores e leva os pedidos e as coisas importantes que esta regional precisa para a reunião de diretoria, que normalmente é em Florianópolis, que é difícil. A nossa regional é a mais distante de Florianópolis e isso traz problemas para os radiodifusores. E uma coisa importante, Marco, a maioria dos radiodifusores são trabalhadores do jornalismo, trabalhadores dos programas, e a sua ausência por alguns dias nas suas emissoras traz prejuízos. Muitas vezes tem que colocar alguém ou contratar uma outra pessoa para ele poder sair da sua emissora e ir para Florianópolis e atender o pedido de estar junto com a Caerte.
O problema maior foram as dificuldades ou aquela opinião de que alguém do Oeste não poderia ser presidente ou não saberia fazer as coisas que a Caerte precisasse. E isso me carregou bastante, inclusive tive um infarto, mas graças a Deus foi dentro do hospital, eu estava consultando no momento que infartei, e aí foi um atendimento rápido e com isso eu fiquei apenas alguns dias internados e consegui me recuperar. Depois disso, eu aprendi uma coisa, Marco, a gente não pode se estressar por poucas coisas. Então foi um aprendizado maior ainda, este problema que eu tive de saúde. Por quê? Porque daí em diante eu comecei a levar as coisas não tão seriamente, trazendo todos os problemas para mim. Sim, podendo compartilhar com os companheiros cada vez mais os problemas da Caerte, os meus problemas. E o que a gente faz nas nossas reuniões, Marco? Cada um leva os seus problemas e o presidente da regional leva esses problemas a nível de Caerte. Então a gente tenta resolver os problemas aqui. O que não dá para resolver aqui, a gente vai na reunião da Caerte em Florianópolis e resolve. A Caerte, depois que a Asberi passou a ser sexta região, ela começou a falar em nome de todos os radiodifusores, não apenas de alguns. E isso fortaleceu em muito a radiodifusão catarinense. Eu me impressiono às vezes agora que a gente você viajando de carro, você liga, as emissoras estão transmitindo, todas elas, a mesma notícia. E isso é importante. Por quê? Porque se você coloca para todos os catarinenses aquilo que acontece a nível de estado em Florianópolis, você está dando informação, você está agregando, enfim, coisas importantes para a sociedade e também para a própria emissora e a imprensa no sentido geral. Olha, eu espero que Deus nos permita termos uma vacina e que esta vacina faça com que as condições sejam normais para todas as empresas, para todos aqueles que precisam, porque além de ela não permitir que se faça aglomerações, há também esse problema de que para as emissoras poderem ir buscar a sua publicidade, de ir lá na empresa, de falar com o cliente, mas a gente tem certeza que aqueles clientes fidelizados, que são aqueles que sempre estão com as emissoras de rádio, esses não vão deixar a emissora mal e também não vão deixar de fazer o seu trabalho.